Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pode Ressignificar, um canal onde abordaremos sobre a saúde mental, saúde emocional e o seu bem-estar. Nosso tema de hoje é um pouco mais complicado e que sofre ainda muitos preconceitos, mas seja muito bem-vindo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Catiúce Dias, sou terapeuta alternativa e vou apresentar as meninas. Eu sou a Gi, terapeuta holística. Bem-vinda a Kundalini. Eu sou a Gi, sou micropigmentadora, esteticista facial e aprendiz com as meninas. Bom, como eu disse, o nosso tema hoje é um pouquinho mais complicado, mas vamos tentar abordar de uma forma delicada, entendendo que o que nós vamos abordar hoje não é para que vocês consigam associar e achar que realmente está acontecendo, porque você é um ser único e como um ser único precisa também de um acompanhamento único, tá? Então nós vamos abordar hoje sobre a síndrome do pânico. Para quem ainda não está acompanhando e que para você que chegou aí neste vídeo aleatório, eu quero te convidar a olhar os vídeos anteriores, pois é uma sequência de vídeo. Nós estamos abordando alguns temas e indicando também alguns tratamentos e como que pode melhorar, porque sempre pode melhorar. Com certeza. E lembrando que esse é continuação do de semana anterior, passada, né? Falando que a gente sobre falou, ansiedade. Exatamente, que a gente tinha falado da ansiedade. O primeiro vídeo é depressão. Aí o segundo a gente tratou ansiedade e agora a gente está na síndrome do pânico. Então, que é a continuação, né, o que acontece depois da ansiedade, né? O que vem depois da ansiedade. Como que tudo começa ali, né? Já observaram como que hoje a gente está dentro de uma... Vamos fugir um pouquinho do script, mas hoje a gente está dentro de uma bolha, vamos dizer assim, que de repente nós já estamos aí chegando ao final de mais um ano. E as coisas que vão acontecendo, a aceleração faz com que a gente não nos observe. Não para um pouquinho para se auto-observar, porque eu estava conversando com a Gi, foi ontem, né? Sim, foi ontem. Sobre as multitarefas Aham. que nós temos, né? A gente não viu o ano passar, né? E a gente não viu o ano passar porque a gente está sempre pensando no futuro, né? Sim. Então, estamos todos ansiosos. Sim. Porque a gente não vive o momento presente, a gente não se concentra no dia de hoje, está sempre concentrado, antecipando o dia de amanhã, quando ele ainda não aconteceu, e isso vai causando um desespero por não ter o controle do dia de amanhã, quando o que a gente pode controlar é só o dia de hoje. Pois é. E aí vem a ansiedade, que a ansiedade é excesso de futuro. E o que é a síndrome do pânico, meninas? O que é? Bom, nós podemos entender que a síndrome do pânico, ela começa realmente no processo da ansiedade, né? E aí, quando a gente não olha para esse processo, ela vai desencadear. Antes de eu começar a trazer quais são a manifestação dela em si, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é um sintoma de forma geral, mas não quer dizer que você precise começar a sentir isso para estar desencadeando. Lembrando sempre, procura um profissional, as terapias alternativas estão aqui para auxiliar, tá? Mas é preciso primeiro vir com um diagnóstico. Então, atenção. Geralmente as pessoas sentem palpitação. Elas vão parar em hospitais com esse processo achando que está tendo um infarto. Ou às vezes ela pode começar a sentir o corpo congelar de um lado e dar essa paralisação, achando que é um AVC. Porque é um assunto muito delicado, mas que eu não cheguei a passar pela síndrome do pânico. Eu já trabalho assim, ó, eu começo a sentir aquele friozinho aqui, meu timo começa a disparar. Cadê meu alecrim? Cadê minha laranja doce? Por quê? E vou entender aonde que meu pensamento tá. Por que eu estou criando uma situação ou tentando buscar solução para algo que eu ainda não observei. Entende? É o que a Gi falou, a gente está sempre lá no futuro, mas nunca está aqui. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, que você falando isso, eu queria pegar um gancho no seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não estou preocupada com amanhã. Eu estou sentindo uma coisa que eu não sei o que é.
eu tô sentindo uma sensação esquisita, como se alguma coisa fosse acontecer, mas eu não tô preocupada com nada. Ok, naquele momento em que a crise já está elaborada no seu organismo, com a palpitação, com o frio na barriga, com o coração acelerado, com a boca seca, as mãos trêmulas, com uma preocupação de estar acontecendo alguma coisa em algum lugar. Isso foi elaborado, foi um pensamento construído anteriormente, com o acúmulo de informações, e aí a sua cabeça funcionou tanto em tantas situações, que ela juntou todas aquelas situações possíveis e falou, agora isso vai virar uma preocupação física. E aí você não sabe qual é a raiz disso. Mas vamos parar e pensar em tudo aquilo que foi motivo de uma pequena preocupaçãozinha nos dias anteriores para virar essa bola de neve. Tem um ditado na yoga, um provérbio na yoga que eu gosto demais. Você não tem culpa se um passarinho pousa na sua cabeça, mas se ele fizer um ninho, a culpa é sua. E é exatamente esse ninho de passarinho que gera ansiedade e que, se não for cuidada naquele momento, pode virar uma síndrome do pânico, não é isso mesmo? Isso mesmo. E aí, o que vai desencadear, e uma das coisas que vai ser o gatilho para acionar isso? Não olhar para esses sintomas vai desencadear o medo. E aí é o medo de ir na rua, por exemplo, e eu começo a criar o pensamento que um carro pode me atropelar, alguém vai me roubar, nosso índice de assalto no lugar onde eu estou morando está muito alto. Só que eu quero que vocês agora prestem bastante atenção nisso. As emoções são realimentadas, entende? Então, se eu estou com medo, eu vou começar a captar as coisas de pessoas falando sobre isso, porque lembra da ressonância? Que a ressonância vai e volta, igual um bumerangue. Então, eu estou alimentando esse sentimento de medo, eu vou atrair notícias de medo, de assalto, de que seja de estupro, que seja de qualquer outra coisa. Então, aí eu vou começar a desencadear o pânico, porque é um medo, é um movimento que eu tô aqui dentro que vai atrair essas coisas. E hoje em dia ainda tem um agravante, um complicador em toda essa história, que é a bendita, ou não, a inteligência artificial. Porque se a gente procura uma notinha na internet, e aí começa a ler e se interessa por aquela notinha, seja de um crime, de um assalto, de um fato violento, tudo que estiver acontecendo no mundo referente à violência virá para o seu telefone. Então, uma das coisas, um dos agentes hoje causadores de ansiedade e síndrome do pânico é o telefone. Eu postei agora cedo um negócio sobre vícios, porque fala muito sobre esse processo da gente estar sempre com o telefone na mão, né? E isso é um vício. É um vício. Meninas, e o que pode levar a pessoa a desenvolver essa condição? A pessoa chega nesse ponto, né? Ela está buscando isso o tempo todo, mas o que leva essa pessoa a desenvolver essa condição? É genética ou é essa causa mesmo, né? O meio, o momento que a gente está vivendo, essa quantidade de informação, é tudo isso? É tudo isso. É tudo isso. A pandemia, ela agravou a nossa saúde, ela complicou a nossa saúde mental em vários níveis. Havia muito medo de se morrer naquela época. Tinha medo de ter Covid e só se falava em Covid, e a Covid, os sintomas da Covid, as comorbidades mais graves no caso de Covid, só se ouvia falar de Covid. E
E a gente não podia sair de casa, a gente não podia socializar, a gente não podia espairecer, a gente não podia fugir daquela realidade que a gente estava vivendo. Então, o telefone, naquele momento, virou a nossa conexão com o mundo. Só que o mundo só falava disso. Entende a proporção que isso ganhou? Porque a humanidade já enfrentou outras epidemias. Enfrentou, muitas pessoas morreram. Mas a gente não tinha acesso à informação. Exatamente, hoje. mas depois recuperava-se a saúde mental. Havia ali um equilíbrio, né? Eu não vou dizer que nós somos sãos mentalmente nesse mundo caótico, nunca fomos, na verdade. Mas esse agravamento da ansiedade, da saúde mental pós-pandemia é algo que nunca foi visto antes. Então, quando se falava do novo normal, realmente a gente vive hoje um novo normal. A propagação do medo aumentou. Exatamente, muito, né? E um monte de notícias falsas que às vezes a gente tem que investigar a procedência, porque tem tanta notícia falsa que a gente não sabe, hoje em dia a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo isso foi uma geração de um inconsciente coletivo muito danoso para a saúde mental. Isso foi um combo, né? É um combo exatamente para a síndrome do pânico se ativar, se instalar em várias pessoas. Isso foi um surto coletivo mesmo, né? Foi um surto coletivo. Isso foi um surto coletivo. Agora, se a gente parar para pensar nesse processo da genética também, quando as pessoas elas não tinham ou não foram educadas. E eu falo porque eu passo isso com os meus familiares, eu sei que elas estão me acompanhando, eu agradeço muito, e isso é um processo de aprendizado, e eu sou a ovelha negra da família. Literalmente. Rita Lee já cultuava, né? Já exaltava todas as ovelhas. Mas a ovelha negra normalmente é a que sai pra... Exatamente. Pra quebrar os padrões. Isso mesmo. E eu já tive... E depois a gente pode trazer essa história da ovelha negra dentro da constelação familiar, que eu acho que é fantástica. Exatamente. Porque as pessoas têm uma teoria da ovelha negra ser o lado ruim, não é? Exatamente. É isso, é o que vem restaurar. É a que vem quebrar todos os padrões. E isso o campo, né? Vem restaurar o campo familiar. O campo familiar. Isso é importante demais a gente ter essa noção, porque às vezes a gente não se sente pertencente a um lugar e tá quebrando aquele padrão ali. E ao quebrar esse padrão, a gente faz essa mudança em todo o sistema. Em todo o sistema. É incrível. E aí, quando você fala do pânico, e aí, por que eu cheguei nesse assunto? Porque as pessoas elas não tinham permissão antes de falar que estavam ansioso. Mas a gente, em vez de mastigar a unha, mastigava a tampa da caneta. Meus lápis eram todos comidos. Todos. Eu não tinha nem os lápis de colorir. Eu lembro que minha mãe falava, o que você fez com os lápis? Não acabava de apontar, não acabava de mastigar. E era ansiedade ali já era um processo de ansiedade. Então, assim... eu não curei naquele momento, eu precisei desencadear outros sintomas mais avançados para que eu pudesse olhar, já chegar naquele nível Harvard, altíssimo, para conseguir me curar. Só que isso eu já tinha tido dos meus filhos, então a genética passou aquilo que eu senti. E lembrando que nos vídeos anteriores, a Agi trouxe uma explicação bem profunda sobre a mulher estar grávida e sentir o que o feto vai sentir, tudo isso, e trazer para a vida, sim, se a gente não olha, não se cura, não se permite buscar esse processo interior, e eles continuam fazendo esses mesmos erros. Então, o tanto que a genética ajuda. Sim. Não é só a genética bonitinha, não, gente. Carinha bonitinha, carinha de anjo, né? Acho que a genética, nesse caso, ela não ajuda, ela contribui, né? Contribui. E é importante a gente olhar para isso. Então, sim, mas uma criança... Outro dia eu peguei um Uber e ele estava falando isso comigo. Mas como que uma criança, ela já está nascendo ansiosa? Ou às vezes ela já começa a falar, ela já começa uma compulsão por uma comida... É um processo de ansiedade. Sentar na frente da televisão e começar a comer... Eu posso cortar rapidinho? Vocês viram? Aproveitar.
que as crianças, elas estão passando um processo de ansiedade tão grande, elas estão cortando as palavras no meio. Elas não terminam de falar a frase. Por exemplo, eu vou falar água, A, o sim, S, não, N. Os pequenininhos, tá uma síndrome geral, eles cortam a palavra no meio. Isso começou com essa, mais uma vez, né, eu combatendo o celular. Não, mas... Mas a de linguagem de WhatsApp é o PQ, é o N, é o S. Nossa, a primeira vez que eu recebi isso aí, eu falei, gente, o que é isso aqui? Depois DPS, né? Uai, porque esse eu falei, será que é um pedido de ajuda? Eu não tô sabendo. Não, final de semana. FDS. Um dia eu recebi. Exatamente. Bom FDS. Vai se fuder. Essa pessoa tá me ofendendo? Eu tive que perguntar pra minha filha. Morena, traduz. Gente, a tia. Oi. Traduz. Oi. Mãe, é bom fim de semana. Ok, obrigada. Mente perversa, a nossa também, né? Mas a gente que é criado nessa época dos anos 80, 90, a gente já mandava pra aquele lugar, assim, sem olhar. Agora, imagina isso pra uma professora de português. Que caos. Imagina isso, como é doloroso pra uma professora de português. Nossa. Isso dói no coração da professora. Muito, porque a gente tá matando a nossa língua. E isso já tá saindo do computador, do telefone, dessa linguagem virtual para o diálogo. Nossa. Ou pode ser também, às vezes, caso da ansiedade, né? Sim, mas... É ansiedade junto com... É porque aquele... Aí a gente combo, né? volta exatamente. na dopamina rápida, que são os vídeos rápidos. Eles estão acostumados com a dopamina rápida, que são os videozinhos. Eles não têm paciência de terminar um vídeo de 1 hora, que a gente falou no vídeo anterior. Ninguém quer assistir um vídeo longo, ninguém tem paciência de ler um livro. Ninguém tem paciência de assistir um filme, porque tá todo mundo viciado em vídeo curto. Exatamente. Isso é muito triste, porque essa dopamina rápida, do mesmo jeito que a gente libera essa dopamina rápida, a gente queima essa dopamina rápida. Então, é uma círculo, necessidade, né, de dopamina o tempo inteiro. E a gente queimando aquilo, daqui a pouco o nosso organismo não vai ser capaz de produzir esse hormônio. Porque, minha gente, nós estamos num processo de evolução. Nós não estabilizamos, e eu estou dizendo como estrutura humana, estrutura física, né? Quando nós éramos lá os homens das cavernas, né? O homem de Neandertal, até a gente chegar ao Homo sapiens, o nosso processo evolutivo, ele não terminou pura e simplesmente porque agora nós vivemos essa era contemporânea que a gente está vivendo. A gente continua evoluindo. A gente começa a perceber isso nos bebês que estão nascendo. Antigamente o bebê custava abrir os olhos, né? Os movimentos eram limitados e tudo mais. Hoje em dia os bebês já nascem quase falando e com 1 aninho, eles já sabem usar aquilo. Eles já sabem pegar um telefone, passar o dedinho. Exatamente, eles já sabem mexer. Só na vista da tela, né? Exatamente. Então, assim, isso é a nossa inteligência evoluindo. Agora, tudo que evolui tem um ônus e tem o bônus. O telefone é ótimo. Ele nos dá acesso a muitas coisas. Mas há muitas coisas boas e há muitas coisas também muito prejudiciais à saúde. Muitas coisas ruins. E dentro da síndrome do pânico, a gente explicou aqui o processo da genética, espero que tenha ficado bem claro, que quando a mãe não se cuida, o pai não se cuida, isso vai passar para o filho. E a forma como nós conduzimos a nós mesmos é que faz com que a nossa casa, o nosso lar, seja também conduzido, tá? É importante demais a gente começar a observar isso, porque às vezes a criança é super agitada e a mãe fala, nossa, não sei o que eu faço que o menino é agitado, mas ela é agitada.
Então, se ela quer ser uma multitarefa, ela precisa aprender a delegar. Nós vamos falar sobre esse assunto, porque é um assunto assim que nós vivenciamos muito. Muito. É muito cobrado isso, mas isso tem uma causa e isso tem um efeito. E é esse efeito que está nos desencadeando este processo da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela pode ser desencadeada como um gatilho, por exemplo, um luto, um acidente, algo que nem foi você quem vivenciou, mas que você estava naquele momento presente e sentiu todo esse processo energético. E hoje em dia é real a energia. É. Agora, pode ser também, eu conheço um caso de uma pessoa que desenvolveu essa síndrome do pânico. Não tratei, porque era uma pessoa da minha relação, era uma amiga. Ela desenvolveu essa síndrome do pânico por um choque que ela não vivenciou. Um acidente que ela não vivenciou, mas ela acompanhou, sabe? A família, uma pessoa da família sofreu um acidente grave e ela ficou naquela parte de assessorar a família, de apoiar a família, tá ali junto na rede de apoio para poder ajudar aquela pessoa, ela acabou desenvolvendo a síndrome do pânico. Ela captou tudo Toda que a pessoa a está energia, sentindo. A pessoa exatamente. em si, ela desenvolveu a síndrome? Não. Tá vendo como é que é o processo da ressonância? E aí, eu falo que nós, mulheres, elas têm um sexto sentido. E por mais cruel que a pessoa seja, por mais que a pessoa não tenha desenvolvido isso, ela tem um senso de mãe que eu não sou mãe, eu não tenho isso. Tem, com bicho, você precisa doar esse amor que é natural do sexo feminino, que nós temos aqui dentro. É uma condição, acho que genética, que vem programada na gente. Então, e a gente quer acolher. Ela provavelmente deve ter feito o quê? Não quero que você sinta, então eu capto tudo isso pra mim. Exatamente. Entende? E nós temos hoje, tá? A internet é um advento maravilhoso, se nós soubermos usar. Por exemplo, a faca. É uma ferramenta perfeita, maravilhosa, mas ela pode matar. É uma escolha que nós fazemos, então, hoje, escolher aquilo que eu trago pra minha vida, pra dentro da minha casa. É um avião? Não, é um super morro. Porque Belo Horizonte é puro morro. Então, nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade das coisas que a gente traz para dentro de casa. Primeiro, nós precisamos nos permitir olhar isso. Eu acho que esse é o momento, essa é a era da autopermissão. Se sentir merecedor de fazer uma terapia. Porque tem pessoas que buscam hoje o processo terapêutico, nossa, eu nem vou falar com fulano, porque senão ele vai achar. Não tem que achar. Você está fazendo um processo terapêutico porque você criou uma consciência de que vivenciar esse ciclo que você está nele não está legal. E ao se adoecer, a sua casa adoece, o seu ambiente adoece. Pode ser também que você traga isso de um ambiente externo e acaba não tendo esse controle e leva para sua casa. Isso é muito comum de acontecer. Sim. Aí a gente está dentro de um ambiente que é um ambiente tóxico e acaba levando, não consegue desassociar as coisas e acaba levando isso para casa. Ou pode ser a casa que está doente também e acaba levando isso para um ambiente de trabalho por não conseguir fazer essas desassociações. Voltando de novo ao processo da ressonância, é aquilo que você emite é que você vai receber. Então, para quem não entende o que é a ressonância, é isso. São as ondas de pensamentos, de sentimentos e emoções. E quando a gente se coloca disponível para buscar entender este mundo complexo que eu estou vivenciando, eu mereço sim me olhar, me entender, porque é a partir de mim que as coisas começam a fluir. Eu só consegui ter esses entendimentos, eu costumo falar muito com as pessoas que eu faço os processos terapêuticos, que quando eu me dei a permissão, eu tive que cair, eu não cheguei a ter a síndrome do pânico, mas eu dei uma depressão por pressão externas, por tentar
abraçar o mundo e querer resolver tudo, eu não dei conta nem de mim, nem da minha casa, e aí foi onde eu fui buscar o processo. Os remédios alopáticos não me deram esse suporte. Eles foram como um pronto-socorro. É o que eles são. Mas um pronto-socorro não resolve. Exatamente. Eu tive que buscar o tratamento Exatamente. externo, foi dentro das terapias. E em todo o processo de adoecimento mental, a gente tem que buscar a terapia, porque o remédio alopático, ele não vai fazer nada além de socorrer prontamente naquele momento. E depois ele vai fazer você ter condição de ir buscar a terapia, ele vai te estabilizar, mas ele não vai curar o seu adoecimento mental. O que vai curar o seu adoecimento mental são as terapias. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento que só é adquirido com a terapia, porque não existe nenhum, eu quero que me prove que existe um remédio alopático, homeopático, fitoterápico, que sozinho fala assim, agora o ser humano se conhece completamente. Ele não vai fazer isso. Nenhum remédio. Aproveitando esse gancho, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, o passo a passo para chegar na síndrome do pânico, que a gente já deu uma pincelada aqui no início, né, mas assim, como as pessoas chegam até esse... Porque é um processo doloroso, né, é um processo assim, que é bem difícil para quem passa por isso. Como que essa pessoa chega nesse ponto? Qual o passo a passo para ela chegar até ter uma síndrome do pânico? Começa com o processo que é onde a gente começou, da ansiedade, né? As pessoas são diagnosticadas de uma forma, não vou dizer errônea, porque cada um traz aquilo e recebe aquilo que está no momento presente. A gente não tem como ficar nesse processo de julgamento, mas tudo é ansiedade, ok. Mas se eu me enquadro dentro de um quadro de ansiedade, o que eu posso fazer para não evoluir? Porque aí eu começo a ter medo, eu começo a perder o controle, entrar em estado de irritação o tempo todo. Quando as pessoas começam a ficar irritadas o tempo todo, é algo que está incomodando aqui dentro que a gente não tem controle. Eu não sei o que é. Então eu estou irritada, eu viro um animal. A Gi já me corrigiu uma vez que eu não posso cutucar a onça com a vara curta. Mas nós nos tornamos essa parte que nós somos um animal hoje consciente e em autodescobrimento, né? Porque todo dia nós nos descobrimos um pouquinho se a gente fizer o processo de autoobservação, de meditação, e vai deixando a irritação, o medo, a falta de paciência. Sim. É algo que está aqui dentro. E o que é? Não sei, mas eu vou colocar... eu vou colocar as prioridades. Não, meu marido é prioridade, meu filho é prioridade, meu trabalho é prioridade, tudo é prioridade, menos eu. Exato. Eu quero acabar com isso aqui, mas eu não sou prioridade. Então como é que eu vou acabar com isso aqui? Nunca. Porque você nunca está nutrindo aquilo que realmente precisa ser nutrido. E aí eu desencadeio um processo de pânico. Eu não acordo de repente, não quero sair de casa, eu tô com medo, se eu saio na rua, eu tô com medo. Não é de repente. É um processo igual o processo de tratamento, também não é um milagre. Porque eu espero milagre também todo dia. Eu sou um milagre, né? Meus amores, e aí eu vou falar, o processo terapêutico, não existe nenhum processo terapêutico ineficaz. Todos os processos terapêuticos são testados, são elaborados, testados, retestados, para que ele tenha a sua eficácia. O que acontece? O terapeuta, ele não trabalha sozinho. Ele precisa do indivíduo que está ali se propondo ao processo terapêutico. Então, o processo terapêutico, em muitos momentos, principalmente em casos de ansiedade, que eu tenho, inclusive, um caso de ansiedade muito próximo de mim. Eu ia fazer essa pergunta. Que precisava de um acompanhamento, de terapia, de medicação. A medicação, eu tô ótimo hoje. O remédio começou a fazer efeito. Eu não preciso de terapia.
Não, você precisa de terapia, porque o remédio não vai resolver o seu problema. Ele está te acalmando para que você tenha maior senso de observação sobre si mesmo. Você precisa da terapia. Tá, eu vou. Nossa, mas aquele terapeuta, ele quer que eu fale de mim. Não, o terapeuta vai falar dele, minha gente. Há casos que sim. Sim, há casos que sim, mas vamos combinar que um bom terapeuta, ele vai ficar lá sentado, calado, ouvindo o que você tem para falar para ele. Não. E aí eles vão, a partir daí, ele pode até começar um diálogo para puxar aquelas coisas que você precisa concluir, mas as conclusões são do paciente e não do terapeuta. Nós somos facilitadores. Eu gosto muito das ferramentas. Exatamente. De barras de Axis. Mas é o que eu tô dizendo. Explica. Quais são essas ferramentas? Explica pra gente que não tá, né, dentro desse processo, que já conhece tudo. Quais são os tratamentos que a pessoa pode ter para tratar a ansiedade? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso. Vai, me conta. Olha, primeiro é o autoconhecimento. Nós podemos facilitar o seu autoconhecimento? Sim. Nós temos várias ferramentas. A indução à meditação, a psicoterapia é muito boa. Ali a gente vai inserir, vai usar palavras-chave para que você discorra, para que você fale a respeito daquilo. E aí fala assim, nossa, falando agora com você, eu pensei, podia ter feito diferente aquele dia. Então, aquilo é uma conclusão sua. Eu não coloquei isso na sua cabeça. É muito melhor quando a gente descobre por si do que quando alguém incute algo na nossa cabeça. Porque quando uma paciente minha tem mania de falar assim, depois que a gente começa a ver, não tem jeito da gente desver. E realmente não tem. Todas as vezes que a nossa consciência se abre para uma descoberta, aquilo já não amedronta mais, aquilo já não molesta mais a gente de jeito nenhum. Então, a psicoterapia é ótima nessa terapia para ansiedade. A barra de Axis é muito boa. O que é a barra de Axis? A barra de Axis, eles são... Quem trouxe esse processo de barras de Axis, eles são... Um era massoterapeuta e o outro era reprogramador mental. E aí a gente chama correr as barras. Nós temos 32 pontos na cabeça. Inicialmente é esse processo. E aí nós vamos verbalizando algumas coisas e as barras correm. Porque da mesma forma que no corpo os meridianos acumulam o processo emocional que não conseguimos verbalizar, na nossa cabeça também esses pontos que são chamados também de meridianos ou os nadis ficam acumulados. E a gente chama correr as barras. Mas, um pouquinho a mais, nós temos os processos corporais, que são as perguntas sem respostas. Corpo, o que posso fazer para você hoje? Então, muitas das vezes nós levantamos nesse processo de multitarefa e tenho tanta demanda para resolver, tantas coisas para fazer que eu não... Corpo, querido corpo, o que mais é possível hoje? Entende? Essas moças que ficam falando aí, as outras terapeutas, moças não, né? São terapeutas, vou corrigir. As terapeutas que ficam falando o que mais é possível que eu não considerei, entende? Universo, o que é preciso para mim ser feliz hoje? Todas essas frases de automotivação é porque no seu consciente você vai trabalhar, mas o seu inconsciente vai buscar a resposta da pergunta que você fez inicialmente no seu dia. Sim. As frases, eu gosto muito de usar, mas é um processo. Gente, a gente precisa entender que existe um caminho. A psicoterapia, igual a gente estava falando, ela é uma jornada. Eu não tenho como chegar vamos supor, eu vou atender uma pessoa com 45 anos, a vida inteira ela agiu daquela forma, e simplesmente a gente vai fazer uma hipnose para reprogramar ela e pronto. É legal. Isso não acontece. Isso não é um computador. Não, e a mente humana, ela é reprogramável, tá? Sim, o amor é cego. O filme O Amor é Cego, aquele coach, como é que chama aquele coach famoso? Reprogramou o cara pra ver todo mundo feliz e lindo. Aí, vocês assistiram O Amor é Cego? Não.
O Amor é Cego é até aquela atriz. É pra ele enxergar as pessoas como elas são. São, internamente. Isso. Aí quer dizer, você tá criando uma fantasia em cima de uma fantasia? Exatamente, é isso que eu ia falar. A mente humana, ela é reprogramável. Agora, não é como assim, eu vou buscar um hipnotizador, ele vai balançar um pêndulo, eu vou ficar tonta, eu vou dormir, quando eu acordar, eu já estou outra pessoa. Não existe isso. Entendamos que as informações que nós temos, se eu penso todos os dias que eu sou uma pessoa que não dá conta de criar filho, que eu sou uma péssima profissional, não é só a minha mente que sabe disso, mas não. Se eu cultivei esse pensamento durante pelo menos 21 dias, as células do meu corpo toda têm essa informação. Quantas células no meu corpo eu tenho? Então, não é uma reprogramação, não dá para fazer assim e o cérebro está reprogramado. Desista. E lembrando que depois da palavrinha eu sou, isso tem um poder assim imenso. Exatamente. Eu quero convidar vocês a compartilhar o nosso canal. Isso vai fortalecer o nosso propósito aqui, é um propósito muito maior, porque nós estamos levando essas informações, trazendo das nossas vivências, porque nós só conseguimos hoje estar diante de uma câmera, falar das nossas experiências, porque nós passamos, entendemos, ressignificamos e hoje estamos aqui trazendo essa proposta para que as outras pessoas entendam que elas não estão sozinhas e que também nossa, eu não sou nem desse planeta, porque tudo que eu sinto e tal. Não, cara, você faz parte da gente. Estamos nesse processo de todos somos uns. E por mais que nós sejamos atrasadas, né, porque já era pra gente ter feito esse projeto há um tempo, mas tudo dentro do seu tempo. Eu acho que as pessoas chegaram certas no momento certo. Agora, voltando a atenção aqui, uma coisa, a rede de apoio. A Gi falou uma coisa que era importante, da rede de apoio. Como lidar com a pessoa também que está passando por esse processo, em vez de falar aquelas frasezinhas motivacionais que não motivam ninguém. É complicado, né? Não façam isso, por favor. Não falem. Você tem que ficar bem. Levanta, você tem que levantar. Ah, não vai ajudar você ficar deitada. Isso não ajuda ninguém. Não. Só piora. Você precisa parar de comer, você precisa fazer um exercício. Olha, você está engordando. Nossa, se continuar desse jeito, você vai rolar. Por favor, gente. Tenha mais carinho e cuidado com as palavras, porque elas ficam no subconsciente das pessoas e elas machucam muito. Eu já ouvi comentários de uma pessoa com síndrome do pânico que a rede de apoio que ela tinha, entre aspas, né? Deixa de ser fresca. Para de frescura. Não tem nada acontecendo. Não é frescura. Síndrome do pânico não é frescura. Ansiedade não é frescura. Depressão não é chilique, muito menos uma tristezinha momentânea. Aqui, lembrei de um filme que vocês vão conseguir, o pessoal aí vai conseguir associar muito a isso que a gente está falando. Vocês lembram daquele filme que a gente não podia dormir? Do Fred Krueger? Uhum. Nossa! É a síndrome do pânico. Você tá vendo ele? Não, mas eu tô dormindo e tô vendo, então... Entende? Por favor. Né? Respeitem. O pânico é o Fred Krueger. Você não tá doido? Então dorme, querido, né? E vem experienciar, porque o julgamento pesa demais, é o que vocês falaram, pesa demais. Vem como uma chicotada nas costas da gente. Exatamente. Que, poxa vida. Então, a atenção nesse processo. Todos os sintomas que você começa a perceber, os pensamentos repetitivos que ficam ali impregnados, você pensou, parou, fez uma tarefa, o sentimento voltou, a emoção voltou, o pensamento voltou, opa, ele tá ali te dando um pisca-alerta, atenção para você. Não é? Eu lembrei agora de uma cena de uma criança que o pai vai dar boa noite e ele apaga a luz para a criança dormir.
E aí ele começa a chorar, pai, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. E o pai pacientemente volta pro quarto e fala, meu filho, vamos observar esse quarto. O que é que você tá vendo? Aí o menino começa a descrever tudo que ele vê no quarto, com a luz acesa. E que cor é aquele enfeite? Que cor é essa mesa? E ele vai descrevendo aquilo tudo. Ok, você já conhece todo o ambiente? Se você fechar seus olhos, você consegue andar dentro desse quarto? Consigo, pai. Então agora eu vou apagar a luz. O que é que mudou? Nada, pai. O que é que está faltando aqui? A luz, pai. Amanhã a luz vai estar de volta e você vai acordar junto com a luz voltando. O menino nunca mais teve medo do escuro. E o pai conseguiu ressignificar a ansiedade do menino. Eu tô falando isso porque eu copiei isso na minha casa com a minha filha quando eu era pequena. Eu achei aquilo tão bonito e a minha filha tinha medo de escuro. Eu falei, eu vou experimentar isso com ela. E funcionou. Hoje em dia, ela só não gosta da escuridão porque a escuridão remete à falta de luz e à falta de internet. Mas isso daí eu infelizmente não consegui. Eu evitei ao máximo, mas não consegui evitar o efeito, né? Mas ela hoje, ela não tem medo do escuro, ela se adapta bem ao escuro. Coisa que os meus antigos, eu tenho parentes que têm medo de escuro até hoje. Minha filha, eu fecho, eu sou luz, eu pego até uma lanterna, assim, igual aquele filme Sobrenatural, o cara tá com a lanterna no escuro, aí eu sou luz. E o que é a escuridão a não ser a ausência de luz? Nem que seja uma luz verde. Exatamente, na física, isso é físico, gente. O escuro é a ausência de luz, nós somos luz. Minha mente é um campo muito fértil, eu crio as coisas, você não tem noção. Se manifestasse tudo aquilo que eu pensasse, ainda bem que existe uma regrinha para a lei da manifestação, porque eu ainda estou no meu processo de desenvolvimento. Não estou num patamar que não faço julgamentos, mas eu falo isso muito com as meninas que fazem os tratamentos comigo, porque olha, o fato de eu estar sentada aqui nesse lado da cadeira não significa que eu já estive aí. E não significa que eu ainda estou no meu processo de desenvolvimento. Que não possa cair lá de novo. E que não posso cair lá de novo. Eu reconheço isso o tempo todo. E eu falo isso com a minha psicanalista também. Eu falo com ela, olha, vamos trabalhar isso, porque o negócio... E é pior, né? Que ela fala assim comigo, que o pior é que você já sabe o que é. Eu falei, pois é. Porque quando eu tô no meio do caminho, aí a consciência bate. Oi, querida, você vai fazer isso de novo? Eu fico até imaginando o bichinho que vem, né? Porque você vai fazer isso de novo? Tem um ser mais iluminado. Porque eu mesmo, meu filho... Toda hora eu perco a luz. Mas é verdade. Acho que todo mundo tem esse momento em que a bateria da luz acaba e a gente tem que recarregar também. Porque tudo é alimentado na gente. Inclusive os nossos centros de força, né? Sejam eles quais forem. A nossa fé, a nossa crença interior, né? A nossa autoestima. Seja lá o que for que alimente a nossa fonte de energia, porque somos sim uma usina hidrelétrica. Então nós somos um campo energético muito grande, precisamos dessa energia para fazer o que estamos fazendo aqui agora, para levantar aí para as nossas casas, para fazer uma comida, para cuidar de filho, para trabalhar, precisamos da energia. Mas essa bateriazinha, ela precisa ser recarregada, independente de onde ela se recarregue. Não importa, que seja saudável, né? Numa religião, na própria fé, na alimentação saudável, na caminhada, no esporte, em curtir a natureza. Independente disso, gente, é isso que vai ajudar a manter a nossa mente saudável. E quando a gente precisar de ajuda, a gente entender que tá tudo bem. Porque a gente começou a falar sobre isso, não é buscar o processo terapêutico quando você está
já caído, esticado no chão. Não. Ali você precisa de um nível maior, um psiquiatra, né? Aí vem com a psicóloga, para depois chegar no nível das terapias. Nos processos terapêuticos, a gente auxilia a pessoa a trabalhar esse processo de desenvolvimento mesmo, é o desenvolvimento. Exatamente. Então, é ir buscando. Eu não quero chegar a esse nível, então eu vou buscar os processos terapêuticos, porque um amigo vai falar aquilo que a gente quer ouvir, né? Uma mãe vai falar aquilo que vai nos confortar. Agora um terapeuta, ele vai agir de uma forma neutra e vai te dar as infinitas possibilidades e vai retirando aos pouquinhos ali a melhor opção para você. Mas você é o condutor, nós somos só os facilitadores. Exatamente. E falando como paciente, é muito importante a gente ter a autoobservação. Quando eu comecei a fazer terapia, eu me colocava muito no papel de vítima. Eu tinha muito costume de colocar a culpa de todas as minhas dores nos outros. Eu enxergava que tudo o que acontecia comigo era porque os outros faziam comigo. E eu comecei a observar que eu me colocava naquele papel, porque eu gostava de estar naquele centro das atenções para ser a vítima e receber uma atenção por aquela situação. E quando eu consegui enxergar isso e ver que eu estava me colocando naquele papel, eu falei, eu não acredito que eu estou fazendo isso comigo mesma. É muito difícil no começo. Eu larguei a terapia várias vezes, porque a gente não quer aceitar. É muito difícil você se enxergar no primeiro momento. A gente deixa a terapia várias vezes, a gente volta para a terapia várias vezes, a gente se identifica com alguns terapeutas, a gente não se identifica com alguns, mas é muito importante que a gente faça terapia. Por quê? Porque a gente consegue resolver o que precisa ser resolvido. Porque se você não tirar os monstrinhos do seu porão, você não vai conseguir resolver os seus problemas íntimos, seus problemas internos, e você não vai conseguir viver verdadeiramente o que você veio viver aqui, né? Você não vai conseguir viver plenamente a sua vida. Você vai sempre viver achando que poderia ser mais feliz. E você pode ser mais feliz, você só precisa se autoconhecer. E é isso. Eu gostei muito disso, viu? Parabéns, Adorei esse seu depoimento. Porque é exatamente isso que precisa ser feito. É exatamente essa consciência que a gente tem que ter, sabe? Uhum. E aí, nós vamos hoje, então, caminhando para mais um fim. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso assunto. O assunto abordado foi bem complicado. Eu acho que nós temos mais coisas para trazer. Vamos pensarem aí em aprofundar um pouquinho mais dentro desse assunto, trazendo essas experiências. Nós estamos praticamente pegando na mão de vocês. Entende? Mostrando, olha, existe um caminho, há uma solução, a escolha é sua. Assumir essa responsabilidade de me olhar, de sentir-se merecedora, de sim quebrar isso e ser a ovelha negra dessa família. E quebrar padrões. É Exatamente. importante quebrar padrões. Com toda certeza. Paradigmas. Paradigmas. Vamos quebrar paradigmas. O Hélio Couto, nosso professor Hélio Couto. Vamos quebrar paradigmas. É ele que abriu esse processo todo. Quando ele começou, tinha muita gente que falava, caramba, 2 horas de palestra. E eu ficava ouvindo, cara, como assim? Que viagem. E hoje eu tô navegando nessa viagem dele, compartilhando esses momentos maravilhosos e se permitir mesmo. Começar a observar as suas crenças, entender o que você precisa, quais são os terapeutas que você precisa. Não dei certo com uma, eu não vou desistir, vou buscar outra. É afinidade. É porque você precisa se reconhecer. Então, às vezes, a pessoa está com a cara muito fechada, ou ela é muito séria. Mas aquele terapeuta é muito sério, leva as coisas muito a sério, eu gosto de uma coisa mais maleável. Ok, busca uma pessoa que vai fazer ressonância com você, mas que vai ter esse degrauzinho a mais ali para te auxiliar. E não desista de você, não desista. É isso mesmo, gente. E eu quero agradecer mais uma vez. Nosso trabalho está à disposição nos canais. Assistam aos outros episódios.
para você entender melhor essa dinâmica que a gente adotou no nosso Pode Ressignificar. E se vocês tiverem alguma sugestão para assunto, alguma dúvida, podem mandar perguntas. A gente está aqui. Deixa a Pra sugestão, vocês. né? Exatamente. Deixa a sugestão embaixo do vídeo, comenta. Se não gostar também, comenta também, né? Porque é importante a gente receber crítica para poder melhorar. Exatamente. Né? E é isso. Curte, comenta, compartilha. E Segue claro, a gente. os arrobas vão ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Aí vocês podem mandar nos nossos Instagrams. Nós vamos fazer algumas coisas online, então acompanhe a gente. A gente não é novela, mas é bom acompanhar, né? Quem sabe a gente faz uma novela, olha. Quem sabe? Então, mais uma vez, nós agradecemos e pode ressignificar. Até semana que vem. Até.